Esse peixe acabou saindo para fora do país. Ele tem uma sensibilidade muito grande, como tu mesmo fala. Tanto que se tirar ele contato com oxigênio, ele queima a guelra dele, o sistema de respiração dele ele queima. E ele é muito sensível. Quando ele estava lá fora, ele acabou sendo... Diagnosticaram ele como um dos maiores indicadores de qualidade d'água. E assim sendo, ele foi situado numa pirâmide de preservação muito alta. Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, é conhecido por sua produção agrícola em larga escala, que movimenta a economia local e alimenta mercados dentro e fora do Brasil. Mas, por trás dessa pujança aparente, há uma realidade preocupante: a drástica redução de áreas de vegetação e a consequente perda de biodiversidade. Recentemente, circulou um vídeo apresentando uma espécie supostamente indicadora de qualidade de água. A aparição desse animal, filmado por um influenciador digital biólogo muito carismático, foi usada para sustentar a ideia de que os rios e córregos da região estariam preservadas. É a famosa história bonita, de que se o bicho está ali, então está tudo bem com o meio ambiente. 300, 400 quilômetros para frente para formar o Juruena lá embaixo. Só área produtiva aqui. Só área produtiva. E o rio que nós estamos querendo fica para lá. Aqui. Ah, para cá. Aqui. Fica à sua esquerda. Fica à sua esquerda aqui. Nós estamos na fazenda chamada Pau d'Onça. É aqui que esse rio nasce entre essas fazendas várias do grupo GGF, e nós vamos até o local, o único local onde esse peixezinho vive. Só nesse local, só nesse rio. No entanto, precisamos olhar com atenção as contradições dessa narrativa. Lucas do Rio Verde se destaca por uma matriz produtiva altamente dependente de monoculturas e uso intensivo de agrotóxicos. Basta olhar do alto. A paisagem é quase toda ocupada por lavouras, formando um verdadeiro deserto de biodiversidade, onde poucas espécies conseguem sobreviver além das culturas agrícolas. As matas ciliares e as áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal sofrem intensa pressão, muitas vezes reduzidas a faixas estreitas ao longo dos rios, quando não são totalmente desmatadas. E cada ano está sendo descoberto mais peixes novos. Mais peixes novos. E tem um determinado peixinho que é o cara que está causando rebuliço. Por quê? Além de ser um peixinho interessante, porque ele é bonitinho, né? Pela sua beleza. Pela sua beleza. Mas ele criou um burburinho porque a gente está numa APP, uma área de proteção permanente, que pertence à fazenda, com o rio aqui. As APPs, elas são essas margens ciliares que protegem, né, o rio. Tem uma legislação própria que você tem que ter, dependendo da largura do rio, largura de APP, etc. Mas você vê que está cercado, é um mosaico. Nós estamos entre dois, tem talhão para cá, talhão para lá, tem cultivo para os dois lados, cercando o rio para lá, o rio para cá, certo? A área é muito grande de mata. Área muito grande. Sim, mas eu digo de cultivo. De cultivo sim, aqui. Cultivo e área preservada. E área preservada proporcional, porque existe um código florestal que exige, que é único no mundo, né? E o produtor tem aqui nessa região 35% mínimo. E sempre tem mais que isso. Preservado entre APPs e reservas legais. Tá ali, ó. O rio tá ali. Então o negócio é coletar peixe ornamental e vender. Existe uma legislação que permite isso. Assim como a gente já mostrou, por exemplo, lá em Barcelos, mostramos lá o neon. Como indicador de água limpa pode, de fato, existir pontualmente em algumas áreas menos impactadas ou em trechos onde ainda há vegetação marginal, mas sua presença não é suficiente para testar a saúde ambiental de toda a bacia hidrográfica. Pelo contrário, a maioria das nascentes e corredores fluviais na região sofre com assoreamento, resíduos químicos e falta de proteção mínima. Quando um vídeo faz parecer que tudo está bem ao focar em apenas um organismo, corremos o risco de cair em uma estratégia conhecida como greenwashing. O termo refere-se a ações de marketing ou divulgação que buscam pintar de verde iniciativas que, na prática, não resolvem e podem até ocultar danos socioambientais. Os caras lá de fora não acreditam que esse peixe ocorre no meio de lavoura. Porque é um peixe muito exigente, extremamente exigente,
muito sensível. Os caras não acertaram a água lá fora, ligaram para ele, falaram como é que é a água, precisamos mais informações sobre a água, porque essa água, o peixe ele não aguentou com a água que tinha aqui, não sei o quê. Como que foi essa história? Podemos sim comemorar quando avistamos uma espécie sensível à poluição, mas é fundamental entender que, sozinha, ela não garante um cenário de equilíbrio ecológico. É preciso perguntar: quantas outras espécies deixaram de existir ali? Onde estão os mamíferos e aves frugívoras responsáveis pela dispersão das sementes? Quais são os impactos cumulativos dos agrotóxicos em toda a cadeia alimentar desses ambientes aquáticos? É aí que vemos como o vídeo em questão pode ser, em parte, uma cortina de fumaça. Ele foca em um ponto isolado, a aparição de um indicador biológico, e ignora as múltiplas dimensões da degradação ambiental que assolam grande parte da região. Sem uma discussão ampla e transparente sobre o cumprimento do Código Florestal, recuperação de matas ciliares, redução de poluentes e planejamento territorial, a peça divulgada acaba servindo mais ao marketing do que a uma real conscientização ambiental. Não, a fazenda, a lavoura, a degradação, isso aí não existe. E como sempre gerou isso daí, tá muitas pessoas querendo fazer pesquisa sobre ele, porque, como eu disse, ele é o maior indicador de qualidade d'água. Se tiver uma água ruim, ele é o primeiro que diz tchau, tchau. Não, já era. Ele nem consegue sobreviver nisso aí. Portanto, quando nos deparamos com vídeos celebrando a existência de um animal em meio a uma paisagem fortemente impactada, devemos nos perguntar: isso reflete a realidade local ou apenas mascara as graves falhas na conservação da biodiversidade e na manutenção de áreas de preservação permanente? A resposta sincera exige olhar para além das imagens atraentes e cobrar de todos, governo, empresas e sociedade civil, medidas concretas para a proteção do que resta da vegetação, para a recuperação de áreas degradadas e para a redução das substâncias tóxicas que colocam em risco a vida das pessoas e toda a fauna e flora. Lucas do Rio Verde ainda pode se tornar um modelo de equilíbrio entre produção agrícola e preservação ambiental, mas para isso a narrativa precisa ser mais honesta, comprometida e abrangente do que um simples vídeo que, no fim das contas, pode apenas disfarçar um deserto de biodiversidade com verde ilusório. Sim, é isso. Tá lá, ué. E aí, o que está acontecendo agora? Os caras devem estar interessados e querem fazer o quê? Eles querem fazer uma pesquisa hoje com esses peixes. Eles querem fazer uma pesquisa porque se hoje eles têm condições de se manter com lavoura em volta, tudo, tem alguma coisa que está acontecendo de errado com os outros peixes, entendeu? A presença de um peixe reconhecido como indicador de qualidade de água pode, de fato, sugerir que determinadas condições físico-químicas estejam minimamente adequadas, como níveis razoáveis de oxigênio dissolvido e menor carga de poluentes específicos. Porém, afirmar que a ausência de outras espécies significa que elas têm problemas, em vez de apontar possíveis deficiências do ambiente, é uma interpretação equivocada do conceito de indicadores biológicos e da dinâmica de ecossistemas. Estudos de ecologia aquática mostram que a sobrevivência de diferentes espécies em um mesmo corpo d'água depende de variáveis complexas, incluindo disponibilidade de alimento, heterogeneidade de hábitats, presença de vegetação ripária, leito adequado, estruturas naturais, pH, temperatura, concentração de nutrientes e até mesmo pressão de predação e competição, conforme apontam Alan Castilho, 2007, Esteves e Aranha, 1999. Em áreas onde há altos níveis de degradação ambiental, seja por desmatamento das matas ciliares, uso intensivo de agrotóxicos ou sedimentação excessiva dos rios, muitas espécies mais sensíveis tendem a desaparecer gradualmente. Isso não significa, de modo algum, que essas espécies não estejam aptas para sobreviver, mas sim que o ambiente tornou-se hostil às suas necessidades ecológicas. O que me atraiu aqui foi entender que, se eu quiser falar em conservação, eu não posso excluir o produtor rural da mesa, porque ele mantém nessa região 30% a 40% de áreas naturais das suas propriedades, onde vive toda uma fauna, rios, água, nascentes, então passam propriedades, nascem em propriedades. Eu não posso excluir esse cara.
Eu quero entender, quero estar ali perto. Eu quero ser amigo do agronegócio, no sentido biológico. Assim como já sou amigo do agronegócio, no sentido alimentar, porque eu não sou hipócrita, sei que eu não planto nem crio nada, né? Então, nem você, né? Não. Então alguém está fazendo isso pela gente, né? Mas que bom que a gente tem pode trazer esses exemplos de sustentabilidade, ou de prova de que está sendo feito aqui, não de sustentabilidade, mas está sendo feito direitinho, né? Quando o agronegócio ele tem regras e segue as regras e faz bonitinho, tá aí o resultado. Após identificar a área onde foi realizada a filmagem, busquei as imagens satélites e fiz uma análise por meio de geoprocessamento. É possível afirmar de modo aproximado que a maior parte dos pixels da imagem corresponde a áreas de lavoura-cultivo, entre 70% e 80% da superfície, enquanto cerca de 20% a 30% seriam áreas de vegetação nativa ou remanescentes. Essa estimativa reflete a predominância de uso agrícola do solo na região de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. O Código Florestal estabelece, entre outros pontos, a necessidade de manter reservas legais e áreas de preservação permanentes, as APPs. Em propriedades localizadas no bioma Amazônia, a reserva legal pode chegar a 80% da área. Já em áreas de cerrado, dentro da Amazônia Legal, a exigência é de 35%. Além disso, as APPs, que incluem margem de cursos d'água, nascentes, topos de morro, etc., devem ser preservadas independentemente do percentual da reserva legal. Considerando a informação aproximada de que 20% a 30% da imagem corresponda à vegetação, há indícios de que, se essa proporção se estender de forma uniforme às propriedades rurais ali inseridas, possivelmente a exigência de reserva legal para a floresta amazônica, 80%, não estaria sendo atendida. Caso a área caracterizada seja como cerrado na Amazônia Legal, o percentual de 35% ainda é superior ao que se observa pela interpretação visual da imagem. Para além da minha análise, um estudo publicado nos anais do 15º Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto indicam que nesta área verifica-se que a área desmatada do município de Lucas do Rio Verde supera o que a legislação prevê para a reserva legal e APPs, pois este município se localiza dentro dos limites do bioma cerrado, ou seja, se encontra com bastante desobediência de acordo com a legislação vigente para áreas de preservação legal, de preservação permanente e reserva legal. Também, ao analisar os resultados, os pesquisadores que publicaram esse trabalho, a partir da classificação automática gerada no Spring, no software, observa-se que há uma grande quantidade de ação antrópica nas APPs deste município, apresentando 57% de APPs degradadas. No que se refere aos 3 recortes que eles fizeram em imagens Landsat 5, onde se fez a classificação manual com o software ArcGIS versão 9.3, temos o seguinte resultado: 44% da área total de amostragem em APPs estão degradadas e 56% estão conservadas de acordo com o Código Florestal de Mato Grosso vigente. Dos recortes de imagens classificadas manualmente em imagens Google, a partir do cruzamento do uso da terra com os buffers ou camadas realizados de acordo com as normas do Código Ambiental de Mato Grosso. Assim, eles obtiveram 41% das APPs degradadas e 59% preservadas, conforme figura 5 do estudo apresentada. Contudo, esta mesma pesquisa evidenciou que o uso da terra, principalmente pela agropecuária, tem causado inúmeros problemas de ordem ambiental para o município de Lucas do Rio Verde. Haja vista que em torno de 50% de suas áreas de preservação permanente estão degradadas. Sensacional. Eu espero que dê certo esse trabalho de vocês. Gostaria de ter mais notícias sobre isso lá pra frente. Sim. Vou te atualizando. Para ano que vem a gente tem que ver a questão. Tá já meio programada uma pesquisa para fazer aqui, juntamente com o grupo GGF. Eles querem também participar. Ah, que bom, ótimo. Aliás, nós vamos conversar saindo daqui. Eu quero entender se o pessoal do grupo GGF compreende como é importante. Porque sabe o que acontece com o agronegócio? Ele fica desconfiado. Pô, vem um monte de biólogo para dentro da terra, vem não sei o quê. Pô, o que esses caras querem, né? Porque se viessem com o coração aberto para aprender, mas parece que vem aqui já
já com a coisa já montada na cabeça deles, já sabem a solução de todos os problemas, nem pesquisaram. Esse peixe vai ser uma água divisora importantíssima para nós. A gente foi tão contaminado em falar mal de nós mesmos e sem conhecer o que está sendo feito, essa tecnologia toda. E quando pipoca um exemplo como esse, incrível, né, de um peixe absolutamente sensível a tudo que está dentro de uma área produtiva, faz despertar. Esse peixe, eu acho que é a primeira vez, né, que está se falando dessa forma, né? Olha como as coisas são. Eu ouvi dizer pelo presidente da ProSoja, eu ouvi dizer que tem um peixe, que não sei o quê, e a gente foi trilhando e chegou no Ivan, que não tem nada a ver com agricultura, não tem nada a ver com produção. Isso é algo que pode ser mais um colaborador para uma história que precisa ser bem contada. Agora, isso tem que solidificar em trabalho científico, papai. E isso para dar cara, sabe que isso faz diferença. Você é um cara acadêmico, você sabe que faz diferença. E eu tenho visto, assim, todas as matérias que a gente tem feito, essas visitas que a gente tem feito a diferentes produtores, essa preocupação do segmento e indignação do segmento, dizer, escuta, nós estamos fazendo tudo bonitinho, certinho, por que nós somos bandidos dessa história? Nós não somos bandidos. Além de alimentar 25% da população mundial, nós aqui mantemos a reserva legal, fazemos tudo direitinho, fazemos toda a nossa lição de casa. Tá aí o resultado. Tem abelha, tem peixe que não sobreviveria em outro lugar. Tá aí. Então, assim, importantíssimo. Trazer caras de fora. A gente já tem, na verdade tinha duas, na verdade uma agora que a gente vai realizar. Vai ser a verdadeira pesquisa mesmo que a gente vai. De estudo do peixe, coleta de água, análise, tudo. Perfeitamente. Sensacional. Sensacional. Tá aí, mais um aliado aí para contar uma história de verdade. Eu quero agradecer a ProSoja que nos convidou. A ProSoja não tem ninguém da ProSoja aqui. Eles lançaram essa ideia através do Lucas, né, presidente da ProSoja. Ele falou, eu ouvi dizer que tem um peixe que tá... E nós trilhamos esse caminho, chegamos aqui até o Ivan. Importantíssimo. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Parabéns ao Grupo GGF, viu? Valeu. Ivan, sem palavras. Você olha com nada a ver com o que isso vai trazer de benefício para a nossa verdadeira narrativa do que o Brasil está fazendo com relação ao agronegócio. É a nossa expectativa. Top demais. Parabéns aí. É isso. Deixa o like, verifica se você está inscrito. Esse conteúdo é um conteúdo que foi estimulado, oferecido pela ProSoja, aqui, que reúne todos os produtores de soja e milho do estado do Mato Grosso, com o único intuito de mostrar a sustentabilidade, né, e a parceria que o agronegócio tem do Brasil com o meio ambiente. Até a próxima, tamo junto, valeu. Bom, eu também gostaria de mencionar um relatório da ABIN que identificou boa parte dos que financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E eu achei bastante interessante que, dentre eles, foi identificado o presidente da AproSoja Brasil, o senhor Antônio Galvão. Ele é apontado, inclusive, como general, ou barão do movimento golpista de 8 de janeiro. Ele já havia sido identificado por alguns daqueles que foram detidos. Deixa eu presidente. Esse tema é estranho. É um absurdo. Enquanto eu faço o meu tempo de liderança, é impressionante. Esse assunto é estranho, Bastou eu citar um dos golpistas que são do agronegócio que financiaram aquela barbárie que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu fui interrompida pelo senhor que está ali relatando essa CPI, mas que deveria, na verdade, estar sentado no banco dos réus, diante de todos os crimes que ele cometeu contra o nosso país. Crimes são os que estão do seu lado lá naquele acampamento. A ABIN identificou esse sujeitinho aqui, Galvão, como um dos principais financiadores do quebra-quebra que aconteceu aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Hoje, inclusive, muitos dos senhores foram até ali no Senado Federal dar um cumprimento, dar um abraço no sujeito que está ali em silêncio, depois de ter servido como principal operador daquele delinquente do inelegível ex-presidente da República. E agora, quando a gente traz qual é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo no Brasil, o senhor sai em defesa dele. Eu trouxe esse vídeo porque ele é muito mais importante do que parece. Assim, olha, esse Antônio Galvão tem investigação aqui da agência pública. Ele é investigado pelos atos antidemocráticos. Ele é o presidente da AproSoja, Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Essa entidade teve 20 milhões bloqueados pelo STF antes do 7 de setembro de 2022. Se forem atrás dos financiadores, tá ali, ó, os tratores, bandeiras e tal, o 8 de janeiro foi um movimento da agroburguesia para tentar impedir a posse do presidente Lula e manter o regime aí bolsonarista no poder. Então, que a Sâmbia está tocando num vespeiro bastante importante. A gente vê essa CPI, a linha de defesa do Galvão, da AproSoja, é gigantesca, né?
a investigação sobre a MST é uma mera cortina de fumaça. Por quê? Porque eles querem impedir exatamente que esse senhor aí seja responsabilizado pela depredação da Praça dos Três Poderes. Não tem motivo nenhum para se fazer CPI do MST. Teria sentido fazer uma CPI das invasões de terra na época do Ricardo Salles, que abriu a porteira para esses empresários do agronegócio e outros invadirem terras públicas numa ocupação irregular de áreas que eram de preservação ambiental. A gente está aí, os números estão aí, os dados estão aí, né? Ela citar esse homem do agronegócio, o Galvão, significa dizer para quem está ali acompanhando que os que patrocinaram financeiramente são aqueles que estão ali no agronegócio, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Enfim, eu acho que a justiça, viu, Léo, o processo corre na justiça do 8 de janeiro e certamente o nome desse empresário está ali e certamente eu confio que essas pessoas vão responder na justiça pelos crimes que cometeram, e não foram poucos. Queria lembrar que a Sâmia Bonfim é entrevistada hoje no Brasil Agora, com a Daiane, vai ser muito importante a entrevista, e a ABIN sabe quem financiou, né? Esse Galvão é um personagem aí para a CPI do 8 de janeiro, né? Então tá aqui, base do governo, quero ouvir o presidente da AproSoja na CPMI do 8 de janeiro. A AproSoja, Paulo, é uma entidade que reúne 100 mil produtores de soja no Brasil, diz lá no seu estatuto que trabalha para promover o desenvolvimento da soja, ações de pesquisa, educação, etc. e tal. O agronegócio está puxando a economia brasileira, um dos setores mais prósperos, e eu acho que a Sâmia chegou ali no ponto. O grande financiador do golpe de 8 de janeiro é esse senhor aí. Eles estavam orientados e financiados por interesses de classe. E o interesse da classe mais reacionária, do setor mais reacionário que existe na burguesia brasileira, é o agronegócio. Que, vamos dizer assim, não tem a menor preocupação com o desenvolvimento do país. É um setor exportador, quer explorar a mão de obra barata no campo, quer produzir e quer exportar a riqueza do Brasil e embolsar os seus lucros. E, portanto, não quer assim, nenhuma política de distribuição de renda, de melhoria social. É aquele adversário assim, fidagal de qualquer política progressista. Então não espanta isso. E, vamos dizer assim, essa condição bilionária desse setor mostra assim, o tamanho desse adversário, a força desse adversário.